Fala aí, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar essa playlist sobre microbiologia e nesse vídeo vamos ver algumas doenças microbianas do sistema cardiovascular e linfático. Vocês sabiam que, do ponto de vista fisiológico, o sangue e a linfa distribuem os nutrientes e o oxigênio para os tecidos corporais e que essas mesmas qualidades fazem desse sistema veículos para a disseminação dos patógenos? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Então, muitos dos sistemas de defesa inata do corpo são encontrados no sangue e na linfa também. O sangue é uma parte importante do sistema imune adaptativo. Anticorpos, células especializadas circulam para interceptar patógenos introduzidos no sangue. Entretanto, algumas vezes os sistemas defensivos encontrados no sangue são desarmados e os patógenos se proliferam e dão alguns resultados desastrosos. Vamos ver alguma coisinha sobre sepse e choque séptico. Embora o sangue normalmente seja estéril, números moderados de micro-organismos podem entrar na corrente sanguínea sem causar dano. Em condições hospitalares, o sangue muitas vezes é contaminado como resultado de procedimentos invasivos, como a inserção de catéteres e tubos de alimentação intravenosa. O sangue e a linfa, eles contêm várias células fagocíticas defensoras. Entretanto, se as defesas do sistema cardiovascular e linfático falharem, as bactérias vão poder se proliferar no sangue. Uma doença aguda que está associada com a presença e a persistência de micro-organismos patogênicos ou suas toxinas, ela vai ser denominada de sepsemia. Um termo similar que não é equiparado do ponto de vista médico com a sepsemia é a sepse. Embora haja uma tendência em usá-los como sinônimos, a sepse ela é definida como a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ou SIRS, causada por um foco de infecção que libera mediadores de inflamação dentro da corrente sanguínea. O local de infecção em si não é necessariamente a corrente sanguínea. E em cerca de metade dos casos, nenhum patógeno é encontrado no sangue. A SIRS ela deve exibir pelo menos duas de um grupo de condições definidas: a febre, taxa cardíaca ou respiratória rápida e uma alta contagem de células brancas no sangue. A sepse e a sepsemia geralmente são acompanhadas pelo aparecimento de uma linfangite, vasos linfáticos inflamados visíveis, como estrias vermelhas sobre a pele, correndo ao longo do braço ou da perna a partir do local da infecção. Os sinais e sintomas mais óbvios são a febre, calafrios e batimentos cardíacos e respiração acelerada. Quando a sepse causa uma queda na pressão sanguínea, ou que a gente pode também chamar de choque, e disfunção de pelo menos um órgão, ela vai ser caracterizada de sepse severa. Uma vez que os órgãos começam a falhar, a taxa de mortalidade se torna alta. Um estágio final é quando a baixa pressão sanguínea não pode mais ser controlada pela adição de fluidos e a gente tem o chamado choque séptico. Vamos ver então algumas sepses por bactérias ou micro-organismos gram-negativos. As paredes celulares de muitas bactérias gram-negativas contêm endotoxinas que são liberadas após a lise da célula. Essas endotoxinas elas podem causar uma queda brusca na pressão sanguínea com os seus sinais e sintomas associados. O choque séptico geralmente é chamado pelos nomes alternativos de
sepse gram-negativa ou de choque endotóxico. Os tratamentos com antibióticos podem muitas vezes melhorar o quadro da sepse ou do choque endotóxico, mas muitas vezes eles não são administrados e a progressão para os estágios letais da doença se torna um pouco mais rápido e geralmente se torna mais tarde impossível de ser tratado de forma eficaz. E a administração de antibióticos também pode até mesmo muitas vezes agravar a condição, né, aumentando a lise de grandes quantidades de bactérias e liberando mais endotoxina. Portanto, além dos antibióticos, né, o tratamento do choque séptico envolve também tentativas de neutralizar os componentes dos lipossacarídeos e as citotoxinas que causam essa inflamação. Também a gente tem a sepse por gram-positivas. As bactérias gram-positivas atualmente são a causa mais comum de sepse. Tanto os estafilococos quanto os estreptococos, eles produzem exotoxinas potentes que causam a síndrome do choque tóxico. Os componentes bacterianos que levam ao choque séptico na sepse gram-positiva não são conhecidos com certeza. Possíveis fontes são os vários fragmentos das paredes celulares bacterianas do gram-positivas ou até mesmo do DNA bacteriano. Um grupo importante de bactérias gram-positivas é dos enterococos, que são responsáveis por muitas infecções nosocomiais. Os enterococos são habitantes do colo humano e frequentemente contaminam a pele. Considerados por algum tempo como inofensivos, né? Duas espécies em particular, os Enterococcus faecium e os Enterococcus fecalis, eles são hoje reconhecidos como as principais causas de infecções nosocomiais, de ferimentos e do trato urinário. Os enterococos têm uma resistência natural à penicilina e têm adquirido rapidamente resistência a outros antibióticos, o que os tornou uma emergência médica. É o aparecimento, então, de cepas já resistentes à vancomicina. A sepse puerperal, ela também é chamada de febre puerperal ou febre do parto. É uma infecção nosocomial. Ela começa como uma infecção do útero, resultante do parto ou do aborto. O Streptococcus pyogenes é um Streptococcus beta-hemolítico do grupo A e é a causa mais frequente, embora outros micro-organismos também possam causar infecções desse tipo. A sepse puerperal, ela progride de uma infecção do útero para uma infecção da cavidade abdominal. É uma peritonite. E em muitos casos, então, por uma sepse. Os antibióticos, em particular a penicilina, e as práticas modernas de higiene, hoje têm feito com que a sepse puerperal, o Streptococcus pyogenes, tenha tido uma complicação mais incomum nos partos. As infecções bacterianas, então, do coração. A endocardite bacteriana subaguda, assim chamada porque se desenvolve lentamente e é caracterizada por febre, fraqueza generalizada e sopro no coração. Ela geralmente é causada por estreptococcus alfa-hemolíticos, que são comuns na cavidade oral, embora os enterococos ou estafilococos muitas vezes também estejam envolvidos. A condição provavelmente surge a partir de um foco de infecção em qualquer parte do corpo, como os dentes ou também nas tonsilas. Os micro-organismos, então, eles são liberados por extração do dente ou da tonsilectomia e entram na corrente sanguínea e encontram o seu caminho para o coração. Uma fonte mais exótica de infecções que tem levado a casos de endocardite tem sido, por exemplo, o piercing, em particular no nariz, na língua ou até mesmo nos mamilos. Normalmente, essas bactérias seriam rapidamente eliminadas do sangue pelos mecanismos de defesa do corpo. Entretanto, em pessoas cujas válvulas do coração são anormais, as bactérias se alojam nas lesões pré-existentes e nessas lesões elas se multiplicam, ficam retidas nos coágulos sanguíneos que vão as proteger da fagocitose e dos anticorpos. Quando a multiplicação progride, o
coágulo se torna maior, fragmentos do coágulo se rompem e podem bloquear vasos sanguíneos ou se alojar até mesmo nos rins. Com o tempo, a função das válvulas do coração vai ser prejudicada e então, se não tratada com antibióticos apropriados, a endocardite bacteriana subaguda vai ser fatal dentro de alguns meses. Um tipo progressivo mais rápido de endocardite bacteriana é a endocardite bacteriana aguda, que geralmente é causada pelo Staphylococcus aureus. Os organismos encontram o seu caminho do local inicial da infecção para as válvulas normais ou anormais. A destruição rápida das válvulas do coração muitas vezes é fatal, dentro de alguns dias ou semanas, se não tratada. Os streptococcus também podem causar uma pericardite, que é uma inflamação no tecido que protege o coração. A febre reumática. As infecções por streptococcus, como as causadas por streptopiógenes, muitas vezes levam à febre reumática, que geralmente é considerada uma complicação autoimune. Ela ocorre principalmente em pessoas de 4 a 18 anos e muitas vezes segue um episódio de infecções de garganta por streptococcus. Geralmente, a doença se expressa como um curto período de artrite e febre, e os nódulos subcutâneos nas articulações também com frequência acompanham esse estágio. Em cerca de metade das pessoas afetadas, uma inflamação do coração, provavelmente devido de uma reação imune mal direcionada contra a proteína M streptocócica, ele danifica as válvulas. E a reinfecção com streptococcus renova o ataque imune. E o dano às válvulas cardíacas pode ser grave o suficiente para resultar numa insuficiência cardíaca bem importante e também na morte. O antraz. Em 1887, Robert Koch isolou o bacilo antraz, bactéria que causa o antraz em animais. O bacilo formador de endosporos, ele é um micro-organismo gram-positivo grande que aparentemente ele é capaz de crescer lentamente em tipos de solo, apresentando condições de umidade específica. E as infecções por bacilo antraz são iniciadas por endosporos. Uma vez introduzidos no corpo, eles são capturados por macrófagos, onde germinam as células vegetativas. Eles não são mortos, ao contrário, eles se multiplicam e finalmente acabam matando o macrófago. E as bactérias liberadas, então, entram na corrente sanguínea, se replicam rapidamente e secretam suas toxinas. Os principais fatores de virulência do bacilo antrácis são duas exotoxinas. Ambas compartilham um terceiro componente tóxico, uma proteína de ligação ao receptor chamada de antígeno protetor, que se liga às toxinas para atingir as células e permitir sua entrada. Uma toxina, a toxina edema, que causa edema local, que é um inchaço, e interfere com a fagocitose dos macrófagos e que incapacita a defesa essencial do hospedeiro. Além disso, a cápsula do bacilo antrácis é muito incomum e ela não é um polissacarídeo, mas é constituída também de resíduos de aminoácidos que, por alguma razão, não estimulam uma resposta protetora pelo sistema imune. Portanto, uma vez que as bactérias do antraz entram na corrente sanguínea, elas proliferam sem qualquer inibição eficaz, até que haja dezenas de milhões por mililitro. Essas populações imensas de bactérias secretoras de toxina finalmente matam o hospedeiro. Temos também a gangrena. Se o ferimento faz com que o suprimento sanguíneo seja interrompido, essa condição ela é chamada de isquemia. A isquemia leva à necrose, ou à morte do tecido. E a morte do tecido, quando resultante da perda de suprimento sanguíneo, vai ser chamada de gangrena. Várias espécies do gênero
Clostridium, que são anaeróbicos gram-positivos, formadores de endosporos, amplamente encontrados no solo e no trato gastrointestinais dos seres humanos e também dos animais domésticos. Eles crescem rapidamente nessas condições. O Clostridium perfringens, ele é uma espécie mais comumente envolvida na gangrena, mas outros clostrídeos e várias outras bactérias também podem crescer nesses ferimentos. Quando os micro-organismos, ou seja, o Clostridium perfringens, crescem, eles fermentam os carboidratos no tecido e produzem gases, entre eles o dióxido de carbono e o hidrogênio, que vão provocar um inchaço no tecido. As bactérias produzem toxinas que se movem ao longo dos feixes das fibras musculares, matando as células e produzindo um tecido necrótico, que é favorável a mais crescimento. Finalmente, essas toxinas e as bactérias entram na corrente sanguínea e causam uma doença sistêmica. As enzimas produzidas pelas bactérias degradam o colágeno e o tecido proteináceo, facilitando a disseminação da doença. Sem tratamento, essa condição se torna fatal. A remoção cirúrgica do tecido e a amputação são os tratamentos médicos mais comuns para remover a gangrena gasosa. Quando a doença ocorre em regiões como a cavidade abdominal, o paciente pode ser tratado muitas vezes numa câmara hiperbárica, que contém uma atmosfera rica em oxigênio pressurizado. E o oxigênio, então, satura os tecidos infectados, que impede o crescimento do Clostridium anaeróbico obrigatório. Pequenas câmaras são disponíveis para acomodar, às vezes, os membros com gangrena. E a limpeza imediata também dos ferimentos graves e o tratamento com antibiótico por precaução são medidas mais eficazes para prevenir a doença, e a penicilina também é bem eficaz contra o Clostridium perfringens. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.